Olá, doutor, olá, doutora. Bom, Franklin Batista aqui, mais um vídeo para vocês aqui, advogado trabalhista, especialista em direito processual do trabalho. Vou trazer uma dica bem rapidinha para vocês sobre liquidação de sentença trabalhista. Liquidação de sentença trabalhista. O processo do trabalho, ele se divide em 3 fases. Diferente do cível, o processo do trabalho traz uma fase chamada fase de liquidação. Tá? Fase de liquidação. No cível, você tem a sentença transitada em julgado, lá no cível, e você já inicia a fase de cumprimento de sentença, fase de execução. No processo trabalhista, não. No processo trabalhista, você tem aí o trânsito em julgado da sentença trabalhista, e aqui inicia uma fase chamada fase de liquidação. Então, olha comigo aqui nessa minha anotação simples, para você visualizar o que eu estou falando. O processo trabalhista ele é dividido em fases. Fase 1, que vai da distribuição da sentença, da reclamação trabalhista até o trânsito em julgado da sentença. Tá? Então, da distribuição da reclamação trabalhista até o trânsito em julgado da sentença trabalhista, eu tenho a fase de conhecimento, fase 1. Fase 2, eu tenho do trânsito em julgado até a sentença homologatória dos cálculos, eu tenho aqui a fase de liquidação, tá? Então, se você é advogado e está migrando da área civil, tem que conhecer que no processo trabalhista, nós temos aqui a fase de liquidação, fase 2, tá? Que ela inicia com trânsito julgado e ela encerra com a sentença homologatória de cálculo. Aí você vai pensar que se é uma sentença que homologa cálculo e se é uma sentença desafia recurso. Não! No processo trabalhista, essa sentença homologatória de cálculo não desafia recurso porque ela tem força de decisão interlocutória. E no processo trabalhista, a decisão interlocutória não desafia recurso, tá certo? O fundamento é o artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Tá? Então tem que ficar atento com relação a isso. Bom, e da sentença homologatória do cálculo até a extinção por cumprimento, nós temos aqui a fase 3, que é a fase de execução. Mas eu quero chamar a sua atenção para o tema que é o tema liquidação de sentença trabalhista, focado aqui na fase de liquidação. Essa fase de liquidação você vai ser desafiado do trânsito em julgado da sentença trabalhista do seu cliente, você vai ser, ajeitar aqui o vídeo, você vai ser desafiado a ingressar com cálculos nessa fase de liquidação. Só que dentro dessa fase você pode ser desafiado a entrar com 3 tipos de cálculos, tá? Ou se deparar com 3 tipos de cálculos. Ou você vai entrar com o cálculo propriamente dito, que é quando você tem elementos no processo cognitivo, tá? Para você fazer o seu cálculo, tá? Então, por exemplo, quando o juiz condena a reclamada a depositar o FGTS, por exemplo, e você tem elementos assim no processo, é fácil. Você olhou no processo, tem elementos juntados por você ou pela reclamada, você vai e faz o cálculo, ingressa aqui na fase de liquidação com o cálculo, certo? Quando você não tem elementos no processo, presta atenção, quando você não tem elementos no processo trabalhista, tá? Para você fazer o cálculo, você vai informar o juiz, quando ele der a ordem para você ingressar com o cálculo, você vai informar ele que você não tem elementos para fazer o cálculo e para que ele converta a liquidação por cálculo para a liquidação por artigos. E aqui você pede para que ele converta a liquidação por cálculos para liquidação por artigos, intimando a reclamada a trazer, por exemplo, os recibos da época em que o reclamante era mantido, por exemplo, na reclamada sem vínculo empregatício. Então ela pagava para ele na mão com recibo e não dava, pagava ele, pegava o recibo dele e engavetava, e ele não tinha nem olerite nem nada, tá? Então esses documentos estão com ela, tá? Então aqui o juiz vai converter por cálculos, tá? Para conversão por cálculos para conversão por artigos, tá? Porque aqui os elementos não estão nos autos, estão fora dos autos, estão com a reclamada. Então ele vai intimar a reclamada, vai converter a liquidação por cálculos
para liquidação por artigos e vai intimar a reclamada a trazer aí, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando rápido aqui, os recibos da época. Agora, imagine que a reclamada diga o seguinte: eu não tenho mais os recibos, porque a gente guardava os recibos, embora a gente reconheça que realmente era dado os recibos para ele, a gente pagava, pegava o recibo dele, engavetava ou arquivava, a gente mantinha esse arquivo por somente 5 anos, depois a gente destruía esses documentos. Sabe, passou 5 anos, até 5 anos, depois de 5 anos a gente destruía, então a gente não tem mais recibo nenhum. Então nesse caso aqui o juiz vai converter, então dessa vez a liquidação a liquidação aqui por artigos para a liquidação por arbitramento, tá certo? Então vamos passar rapidinho aqui só para a gente lembrar, é uma dica bem rapidinha, tá? Então processo trabalhista, você tem aqui as fases do processo trabalhista, é a fase 1 da distribuição da reclamação trabalhista até o trânsito em julgado da sentença, fase 2 do trânsito em julgado até a sentença homologatória de cálculo, que é uma decisão interlocutória por força do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, portanto não desafia recurso. Depois no vídeo posterior a gente pode falar mais sobre isso, tá? E a fase 3 inicia da homologação do cálculo até a extinção por cumprimento, tá? Eu chamo a atenção aqui para essa fase no meio, que é a fase de liquidação, em que você, advogado, vai ser desafiado a entrar ou com fazer a liquidação por cálculo, ou a liquidação por artigos, ou a liquidação por arbitramento. Você vai se deparar com liquidação por cálculo, com liquidação por artigos ou liquidação por arbitramento. Eu não vou nem entrar aqui não vou nem comentar aqui de que a reforma trabalhista alterou, de que agora o juiz não vai me impulsionar para você entrar com cálculo. Agora com trânsito você entra com cálculo independente do juiz se manifestar. Isso a gente pode falar também no outro vídeo, tá? Mas eu quero chamar a tua atenção aqui para a fase de liquidação de sentença, que é o objeto desse vídeo de hoje, tá? Então falei muito rápido, o vídeo tremeu, mas presta atenção no conteúdo. Fase de liquidação da sentença trabalhista, tá? Ela não anuncível, ela é uma peculiaridade do processo trabalhista. Fase de liquidação da sentença trabalhista, que inicia do trânsito julgado até a sentença homologatória de cálculo. Nessa fase você vai se deparar, repetindo para ficar bem fixo, com o cálculo, vai ter que liquidar por cálculo, liquidar por artigo ou liquidar por arbitramento, tá certo? Liquidar por cálculo é quando você vê que há elementos probatórios nos autos do processo para você calcular, ok? Ok. E liquidação por artigos, os elementos não estão nos autos, estão com a reclamada, por exemplo. Então você vai pedir para o juiz converter a liquidação por cálculo para a liquidação por artigo, e ele vai intimar a reclamada para trazer os elementos probatórios até os autos. Se a reclamada informar, não tenho mais isso, o documento foi distribuído depois de 5 anos, não tenho mais. Então você vai pedir para o juiz para que seja convertida a liquidação, dessa vez por artigos, para liquidação por arbitramento, e é o juiz quem vai fazer, tá certo? Então aqui faz liquidação de sentença, muito importante essa fase aqui, haverão outros vídeos, esse vídeo está um pouco tremendo, falei um pouco rápido, presta atenção no conteúdo, volta se você não entendeu, para que fique bem claro. Não sei fazer cálculo não sei liquidar nem por cálculo, não sei liquidar por artigos, não sei sequer o que quer dizer essa liquidação por arbitramento, ok? Eu tenho dificuldade em fazer cálculo, não sei fazer cálculo, não sei liquidar por cálculo. É uma coisa que me atormenta. Você, advogado, de repente esteja falando isso aí. Eu sei fazer o processo cognitivo bonitinho, sei fazer a distribuição da reclamação, sei fazer ali a instrução, sei toda a técnica básica ali para um bom advogado trabalhista na fase cognitiva. Mas quando inicia a fase de liquidação, aqui eu já começo a ter um problema gravíssimo, porque eu só sei fazer liquidação por cálculo, ou eu não sei fazer, tenho dificuldade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, se você é um desses advogados, um curso que eu vou indicar para você, que é do professor Peter Gambetta, tá? Aí você olha aqui na descrição do vídeo, tá? Ele ensina você a calcular, fazer o cálculo aqui, tá? Liquidar aqui por cálculo, para você colocar aqui do trânsito julgado da tua sentença trabalhista, tá? Um cálculo direitinho. Lembrando que a partir de janeiro de 2021, o cálculo utilizando a ferramenta do PJE Calc, tá?
passou a ser facultativo para os advogados, obrigatório para serventuário e perito, tá certo? Mas se você não sabe fazer, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui e vou indicar para você fazer. Mas eu quero que você entenda aqui essa fase, colocar bem pertinho aqui, tá? De liquidação de sentença trabalhista, tá? 3 fases, primeira, segunda, terceira, e dê atenção na fase de liquidação, que inclusive é uma fase, pasme, muita gente não sabe disso. A fase de liquidação, ela é uma fase cognitiva e declaratória, doutores, tá certo? Então muita gente se assusta com isso, mas a fase de liquidação é uma fase cognitiva, de conhecimento, pode ter aqui juntado documentos, pode ter aqui oitiva de testemunha, inclusive, muita gente quer isso, como pode? Sim, na fase de liquidação é uma fase cognitiva, então não preciso explicar para ti o que é, colega, uma fase cognitiva. Você sabe o que é uma fase cognitiva. Então ela é possível aqui na fase de liquidação, tá certo? Então eu vou ficar por aqui, tá? Esse é o nosso vídeo bem rapidinho aqui, para a gente iniciar. Deixa eu ver se eu pego mais aqui direitinho um quadro para você, para a gente iniciar essa pouca fala sobre liquidação de sentença trabalhista. Não sabe fazer? Repito, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, uma indicação de um bom curso para você aprender a fazer a liquidação por cálculos, tá? Que é essa que você tem elementos probatórios suficientes nos autos do seu processo trabalhista. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, gente.